Olá, eu, Branca de Neve, voltei, como havia combinado com você, para que a gente continue aprendendo sobre saúde bucal. E dessa vez, vou contar a história de um dos meus amiguinhos, os 7 anões, mas eu quero que você adivinhe de quem que eu tô falando, tá? Este amiguinho, ele é o mais inocente de todos, tá? Ele também, agora vai ficar fácil, é calvo e mudo e tem mais. É o único sem barba. Tchan, 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 tchan. Quem será, hein? Todo mundo já sabe. É do Dunga que eu tô falando mesmo. E olha só. Pois é. O nosso querido Dunga, infelizmente, come muito doce, sorvete, coxinha, muito carboidrato e os açúcares fazem muito mal para os nossos dentes, como a gente sabe. Então, o Dunga, ele tava com muita dor de dente, muita dor de dente. E a gente foi ao dentista, sabe? Mas assim, eu achava que a cárie era aquele pontinho preto que dá no dente quando a gente não escova com muito açúcar, como é o caso do Dunga. E quando tem um buraquinho nele. Mas na verdade, tem uma tal de lesão de mancha branca, que é quando o processo carioso já está começando ali, destruindo o nosso dente, antes de fazer aquele buraquinho, aquela cavidade. E é sobre isso que a gente vai aprender, tá bom? Vamos aprender junto? Lesão de mancha branca e cárie. A começar, lesão de mancha branca. O que é? É o primeiro sinal da lesão cariosa no esmalte, que pode ser detectado a olho nu, caracterizado pela desmineralização do esmalte dental. Mas o que é o biofilme? O biofilme é onde o acúmulo dessas bactérias pela deposição do alimento nos dentes, como a gente pode observar aqui nessas imagens, em determinado tempo sem ter havido a higienização correta. Ou seja, o biofilme é uma massa composta por bactérias colonizadoras na cavidade oral e caracteriza-se como um agente determinante para o desenvolvimento da cárie dentária e periodontopatias. Ou seja, o esmalte dental, relembrando, é essa camada mais externa do dente, que é a primeira a ser prejudicada pelo desenvolvimento da cárie, da lesão de mancha branca também. Então, a lesão de mancha branca, ela pode apresentar-se de forma ativa, e o aspecto dela é assim, ó, é rugosa e opaca. Ou seja, aqui as bactérias estão em metabolismo, estão se desenvolvendo e também desmineralizando, ou seja, toda essa estrutura dentária, se passar mais tempo, vai desenvolver uma cavidade, um buraquinho, aquele buraquinho conhecido da cárie, é quando há esse desenvolvimento, a maturação dessa mancha branca, desse biofilme. Mas se ela apresentasse assim, de forma brilhante e lisa, essa lesão de mancha branca, quer dizer que ela está inativa, ou seja, ou o paciente foi tratado com fluoroterapia, ou ele adotou novos hábitos de higienização dentária. Em relação à etiologia, ou seja, ao que determina o desenvolvimento da doença cárie, a gente pode observar que é uma doença multifatorial, onde precisa haver o conjunto desses fatores, dieta, tempo, micro-organismos e hospedeiro, para que haja o desenvolvimento dessa doença. E a gente precisa falar sobre a modificação da dieta para evitar que haja esse desenvolvimento da cárie. Por quê? Porque alimentos ultraprocessados, açucarados, industrializados, farináceos, todos esses alimentos, chocolate, sorvete, tudo isso, bala, facilita o desenvolvimento dessa cárie. E a gente precisa fazer essa modificação, fazendo o quê? Diminuindo a frequência de ingestão de carboidratos, principalmente esses que eu falei, ou seja, sacarose, evitar componentes na dieta com propriedades adesivas, contendo sacarose, como balinha, caramelos, evitar componentes da dieta com propriedades adesivas, contendo sacarose, evitar a ingestão de alimentos açucarados sólidos, os açúcares menos cariogentos do que a sacarose. Ou seja, devemos priorizar alimentos como frutas, verduras, como a gente sabe, além de fazer bem para a saúde, de uma forma geral, os nossos dentes ficam mais saudáveis porque eles ficam menos suscetíveis ao desenvolvimento da doença cárie. Microbiota. Na nossa boca existem mais de 300 micro-organismos, bactériazinhas. A gente pode até observar aqui nos exemplos. Então, algumas delas são bastante cariogênicas, ou seja, facilitam o desenvolvimento dessa cárie, como Streptococcus mutans, presentes no início da doença cárie,
Lactobacilos, desenvolvimento tardio, apresenta pouca afinidade pela superfície do esmalte, presente nas cáries de dentina, ou seja, quando já tem o buraquinho, é quando tem, muito lactobacilo se desenvolvendo lá. E actinomyces presentes na cárie radicular, mais próxima ali da gengiva. A gente tem que levar em consideração que é necessário, claro, que haja um hospedeiro, ou seja, os dentinhos da gente. E a gente precisa ter em vista que nos dentes existem áreas de maior retentividade, reentrâncias, como fóssulas e fissuras, restaurações próteses sobre contorno mal adaptadas, textos ossificais bandas, ortodônticas, brackets. Tudo isso facilita o desenvolvimento da cárie dentária, como também o grau de mineralização do dente. Como assim o grau de mineralização do dente? Porque existem pessoas que não têm o esmalte dental como deveria ter. Ele, por fatores genéticos, ou seja, de ordem genética, faz com que esse esmalte ele não seja como ele deveria ser, provocando maior suscetibilidade de cárie, facilitando o desenvolvimento dessa doença. Tudo isso aliado ao tempo, pois a interação desses fatores precisa de tempo para atuar entre si e originarem a lesão cariosa. Em relação à cárie, ela quando tem cavitação, ou seja, um buraquinho, é o resultado da evolução daquela lesão branca, lesão de mancha branca, e quando houve já uma desmineralização grande desses tecidos dentários, esmalte, dentina, em decorrência do quê? Metabolismo dos bichinhos, das bactérias, aliado ao período de tempo, como a gente viu na questão da etiologia, e a má higiene bucal. E como que se dá essa doença cárie? Como é que é o aspecto dela em dentina? Como é que é o aspecto em esmalte? Em esmalte, segue um curso clínico de desenvolvimento, podendo resultar em até comprometimento de uma estrutura chamada polpa. O que é essa polpa? Aqui onde eu estou apontando, essa região onde há inervação, é a polpa dentária. Então, essa destruição por essas bactérias, olha só, se dá aos poucos, mas ela pode chegar até mesmo à polpa. E quando essa cárie ela é ativa, ela apresenta-se com o mesmo aspecto da lesão de mancha branca, já que é uma evolução, digamos assim. Ela apresenta-se branca e opaca. E quando inativa, em esmalte, ela apresenta-se branca e brilhosa e o tecido liso. Já em dentina, segue um curso clínico de evolução lenta, também esclerose dos canalículos dentinários. E quando essa cárie está ativa em região de dentina, ela apresenta o aspecto de coloração amarelada, marrom claro, e o tecido é amolecido. Então ele desgruda, ele sai facilmente. Inativa, a coloração é marrom escura e é castanho, e o tecido ele não sai com facilidade, ele é endurecido. Ficamos por aqui hoje. Muito obrigada. Nossa, mas a cárie é danada, é muito ruim, uma doença terrível mesmo para os nossos dentes. Por isso que a gente tem que, ter bastante cuidado com a nossa alimentação, com a nossa dieta. A gente já aprendeu tudo sobre isso. A gente aprendeu que existe a lesão de mancha branca ativa, inativa, a cárie ativa, inativa, recorrente. É muita informação, não é, gente? Mais importante ainda é a gente ter em mente que não pode ficar comendo, beliscando, pegando uma comidinha aqui, uma comidinha ali, vai na geladeira. Não, tem que comer nos horários certinhos. Na hora do lanche, se você tiver a opção de comer uma torta, como refrigerantes, outras coisas açucaradas ou enfarinhadas, nada disso, tá? A gente tem que comer uma maçãzinha, uma fruta, uma coisa que vai fazer bem para nossa saúde e para a saúde dos dentinhos, sim. E outra coisa, o Dunga já aprendeu tudo e a gente, mudou nosso cardápio de lanches. A gente agora tá comendo muita verdura, muita fruta, entendeu? E também a gente não deixa de comer aquele bolinho, aquele pudim depois do almoço, mas a gente, escova os dentinhos com muito cuidado, lembrando que não pode, depois que escovou os dentinhos, assim como o Dunga fazia, mascar um chiclete açucarado depois, não pode. Você vai ter tido o trabalho de escovar e depois ter feito mais nada, ter colocado lá a comidinha para bactéria. Então a gente não quer isso, ok? Todo mundo, se for comer um docinho, come antes de escovar os dentes, ok? E logo em seguida, depois daquele chocolatinho, escova tudo. Não deixa nada para as bactérias do mal, ok? Combinado?
Então, até a próxima história!